Deu. Aqui, transmissão ok, tudo ok, áudio ok. A turma está aqui, não, quase todo mundo. Tem um pessoal atrasado ainda. Tá, eu só vou começar, tá? Oi, pessoal, bom dia! Bom dia! Legal, não posso gritar muito aqui, senão o pessoal lá do outro lado reclama. Estoura o áudio. Legal. Bom, bem-vindos mais uma vez. Deixa eu falar o que eu sempre falo, mas é o que eu sempre sinto também. Para mim é um privilégio participar desse programa, especialmente por conhecer pessoas como vocês, que escolheram dedicar esse período normalmente de férias, né, ou recesso, para melhorar, se aperfeiçoar, querer aprender mais, para se tornarem melhores professores, melhores profissionais. E eu me sinto bem pelos alunos de vocês, né? Os alunos de vocês são privilegiados, porque é muito bom a gente ter aula com um professor que está sempre melhorando, está sempre buscando aprender mais, né? E isso sempre me deixa mais otimista em relação ao futuro do Brasil, conhecer pessoas como vocês. Então é isso aí, vamos começar. O tema hoje é equação do segundo grau. E é o seguinte, bom, em algum momento eu tenho que falar dessa viagem que eu acabei de fazer também. Eu acabei de voltar da Olimpíada Internacional de Matemática, né? Eu tive a honra de ser o líder da equipe brasileira esse ano, mais uma vez. E nós enviamos 6 alunos, né? É o máximo, cada país pode enviar no máximo 6 estudantes. E, bom, isso todo mundo deveria saber já, né? Mas talvez alguns não saibam. O Brasil conquistou 6 medalhas. Os 6 alunos que foram, todos eles ganharam medalhas, o que é excelente. E foram 3 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze. Então, parabéns à equipe brasileira, né? A gente merece, pelo menos de nossa parte, né, essas palmas e esse reconhecimento. E nem todo mundo sabe também, mas o Brasil vai organizar a Olimpíada Internacional de Matemática daqui a 2 anos. Em 2017, nós seremos os organizadores, né? Então, a gente já está trabalhando nisso, a gente já está se preparando para receber muito bem as delegações. Esse ano foram 110 países inscritos, 104 acabaram participando, alguns tiveram problemas, mas a nossa expectativa é ter mais do que isso na nossa Olimpíada aqui no Brasil, então a gente já está se preparando para receber muito bem, né, os representantes, né, de mais de 100 países, né, que, como nós, são pessoas que gostam muito de matemática e estão sempre querendo aprender mais matemática. Então, vocês sabem que essas aulas do PapMan ficam gravadas e estão disponíveis, né, em vídeo. Então, esse tema, equação do segundo grau, ele já foi ministrado aqui no PapMan algumas vezes sob o ponto de vista do temas e problemas elementares, outras vezes sob o ponto de vista de funções do segundo grau, etc., que tem nos livros da matemática do ensino médio, né? E aí eu decidi, nessa aula de hoje, tentar fazer alguma coisa um pouco diferente, principalmente inspirado numa aula recente que eu tive a oportunidade de ministrar para alguns colegas professores e que, na opinião deles, foi bastante útil. E boa parte do que eu pretendo falar, na verdade, a minha ideia é falar de uma coisa importante hoje, e aí, dependendo do tempo que a gente tiver, a gente fala de outras coisas, mas como costuma acontecer, o tempo vai bem mais rápido do que a gente gostaria, né? Mas a principal inspiração é esse problema, que foi questão do exame de acesso ao Profimate no ano passado, tá? Esse é um problema sobre uma equação do segundo grau, na verdade sobre as raízes da equação do segundo grau, só que aparece aí uma conta diferente, né? Você tem as raízes da equação do segundo grau elevadas a uns expoentes muito grandes, 2012, 2013
e 2014. Tá? Então, esse é o enunciado. Dá um tempinho para vocês terminarem de ler, quem não conhece a questão. Tá? Então, se você prestou atenção no enunciado, você percebeu que o que você precisa fazer é calcular U elevado a 2014 mais V elevado a 2014 em função de U elevado a 2012 mais V elevado a 2012 e U elevado a 2013 mais V elevado a 2013, onde U e V são raízes de uma certa equação do segundo grau. Tá? Ok. Eu acho que eu quero apagar o... Isso. Agora, eu quero apagar isso aqui agora e... para você focar a sua atenção em mim aqui. Isso é curioso porque talvez seja até mais simples do que resolver uma equação do segundo grau. É observar que quando um número é raiz de uma equação do segundo grau, certo? Quando você substitui o número na equação, essa igualdade vai ser verdadeira. Quer dizer, se a gente está chamando de U e V as raízes, U é uma raiz, então U ao quadrado menos 2U menos 7 igual a zero. Tá, não estou contando novidade nenhuma. O que, curiosamente, pode ser uma novidade é que isso é a mesma coisa que dizer que U ao quadrado é igual a 2U mais 7. E o que tem de mais você reescrever a equação desse jeito? O que tem de mais é o seguinte, se você olhar o U como uma variável ou como uma incógnita, o lado esquerdo é uma expressão do segundo grau em U. E o lado direito é uma expressão do primeiro grau em U. Tá? E normalmente coisas do primeiro grau são mais simples do que coisas do segundo grau. Tá? E essa ideiazinha super simples, ela é muito poderosa em diversas aplicações, especialmente quando essas raízes não são muito fáceis de encontrar. Claro que não é o caso de equações do segundo grau, né? As raízes da equação do segundo grau são sempre fáceis de encontrar. Mas esse mesmo conceito você pode usar em polinômios de grau maior do que 2. Tá? E aí isso vai ficando bastante poderoso. Mas repara, se eu consigo expressar o U ao quadrado como algo do primeiro grau em U, o mesmo pode ser feito com U ao cubo. Essa é a ideia principal que eu queria transmitir para você hoje e que resolve aquele problema do Prof. Mate e alguns outros também. Tá? Então a ideia é o seguinte, como é que eu expresso U ao cubo de uma maneira mais simples, em função de U, certo? Porque U ao cubo é do terceiro grau em U. Como é que eu expresso isso de uma maneira mais simples? Bom, eu posso usar a igualdade de cima para também reduzir o grau em uma unidade, certo? O segundo grau eu expressei como algo do primeiro grau, então eu posso simplesmente multiplicar de cima por U, certo? E aí fica 2U ao quadrado mais 7U, certo? Isso multiplicando a de cima por U. Tá? Agora ainda dá para melhorar, certo? Como é que a gente pode melhorar isso ainda mais?
Ah, porque agora, aqui do lado direito, tem u ao quadrado. E u ao quadrado eu já consigo expressar em função de u, né? Então eu posso fazer essa substituição aqui, né? Deixa eu colocar assim. Entenderam? E qual é a vantagem disso? É que agora a expressão do lado direito ficou do primeiro grau em u. Não é legal? Então, u ao cubo é 4u mais 7u, 11u, mais 14. Certo? E esse processo você pode continuar, tá? Para expressar qualquer potência de u como algo do primeiro grau em u. Certo? Tá. Talvez você já tenha visto, talvez não. Para resolver este problema em particular, a gente nem precisa ir tão longe. Porque, claro, você está pensando aqui, então, Luciano, você vai calcular u ao cubo, depois u à quarta, depois u à quinta, até chegar em u elevado a 2014, né? Poderíamos. Poderíamos. Né? De fato, se você quer chegar numa potência bem alta, né, você não vai de 1 em 1, você pode ser mais esperto e você pode ir pegando as potências de 2. Deixa eu dar esse exemplo antes de voltar para isso. Deixa eu fazer um interlúdio aqui. Depois eu volto para esse aí. Interlúdio é uma boa palavra para você procurar no dicionário. Imagina que você queira calcular... Eu vou colocar a sétima. Meu preferido é elevar a sétima. Imagina que você queira calcular 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado à sétima. Tá bom, tá bom. Para que você vai querer calcular isso? Não sei. Mas digamos que você queira. Né? Como você faria isso? Tá, você pode fazer. Você pode usar triângulo de Pascal, binômio de Newton também, quem está acostumado a fazer isso. Né? Agora, na minha opinião, o jeito mais fácil de fazer contas desse tipo é usar essa ideia que eu acabei de te transmitir. Porque é o seguinte, 1 mais raiz de 5 sobre 2 tem uma cara de raiz de equação do segundo grau, não tem não? E muitas vezes, trabalhar com a própria equação é mais fácil, mais rápido, mais prático do que trabalhar com a raiz. Então, a primeira coisa que você poderia se perguntar é de que equação 1 mais raiz de 5 sobre 2 é raiz? De que equação do segundo grau 1 mais raiz de 5 sobre 2 é raiz? Tá? Você pode, se você quiser imaginar que isso aqui é o menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, aí o a seria 1, o b seria menos 1, né? E você tenta descobrir quem é o c. É um jeito rápido de chegar lá. Vou fazer assim. Então tá, deixa eu chamar esse cara aqui de x. Certo? Esse x é raiz de uma equação do segundo grau que tem a igual a 1. Sabe aquela fórmula, né? B ao quadrado mais raiz de delta, mais ou menos raiz de delta sobre 2a.
eu estou pensando que o A é 1, tá vendo? Porque aqui tem um 2, ok? Então A igual a 1. Estou pensando que esse aqui é o menos B, tá? Esse 1 aqui é o menos B. Então, é porque o B é menos 1, certo? E agora é só adivinhar o C. Adivinha? É 1, né? Não, é 1? Não, não é 1 não. É menos 1. É menos 1. É menos 1 porque esse delta, porque o delta ele teria que ser o menos 1 ao quadrado, certo? Menos 4 vezes o A, que já é 1, vezes o cara que a gente não sabe, certo? Mas esse tem que ser igual a 5. A gente descobre que o cara que a gente não sabe tem que ser 1. Menos 1, não falei? Menos 1. Hã? Tá? Ok. Se você achou que isso é muito mágico, você pode fazer do jeito tradicional, certo? Outra maneira de chegar nisso é fazer o seguinte. O x é 1 mais raiz de 5 sobre 2, certo? O que mais incomoda no 1 mais raiz de 5 sobre 2? É a raiz, certo? Então a gente isola a raiz, multiplica por 2 e já subtrai 1, né? Fica 2x menos 1 igual a raiz de 5 e eleva os dois lados ao quadrado. Aí você conclui que 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 5, certo? Isso quer dizer que x ao quadrado, 4x ao quadrado menos 4x menos 4 igual a 0. Divide tudo por 4. X ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Tá? Esse aqui é o jeito sem pensar, só fazer conta. Mas esse aqui é melhor, né? Você lembra da formulinha, encaixa os coeficientes, né? E acha. Mas a moral da história é o seguinte. A moral da história é que x ao quadrado vale quanto? X mais 1. Certo? E o que eu quero calcular é o quê? X à sétima. Certo? Então eu podia fazer aqui x ao cubo, x à quarta, etc. Mas a gente pode ir um pouco mais rápido. A gente já tem x ao quadrado, é fácil conseguir x à quarta, né? É só elevar os dois lados ao quadrado. Então, x à quarta é x mais 1 ao quadrado, certo? Isso é x ao quadrado mais 2x mais 1. Como é que a gente melhora isso aqui? No lugar de x ao quadrado, x mais 1, certo? Então, x à quarta fica... É o quê? 3x mais 2. Certo? E agora, como é que a gente chega no x à sétima? Pode elevar ao quadrado de novo para chegar no x à oitava. Depois você divide por x, né? É uma possibilidade. Ou multiplica por x ao cubo, né? X ao cubo a gente ainda não tem, né? Ou multiplica por x ao quadrado para chegar no x à sexta e depois por x, que é o que eu vou fazer. Então, ó, x ao quadrado é x mais 1, certo? Aí pega essas duas aqui e multiplica. Essas duas, certo? X à sexta é 3x ao quadrado. Tem um 2x e tem um 3x, tá vendo? Então, 5x mais 2, certo? E no lugar de x ao quadrado, x mais 1. Então, x à sexta é 3x mais 3, né? Tá? Aqui tá bom.
8x mais 5. Tá? E, finalmente, x à sétima vai ser 8x ao quadrado mais 5x, que é 8x mais 8 mais 5x. (13x mais 8). Talvez você tenha percebido, talvez não, que os coeficientes que vão aparecendo nesses polinômios do primeiro grau, que é a ideia da conta, 1, 2, 3, 5, 8, 13, formam uma sequência bem conhecida. Isso é a sequência de Fibonacci. Né? Isso não é coincidência. É porque essa equação aqui é a equação característica da sequência de Fibonacci, e 1 mais raiz de 5 sobre 2 é a razão áurea, né, que aparece naturalmente no estudo de Fibonacci. Então, eu coloquei esse número de propósito. Tá. Claro que agora, se você quiser dar a resposta para aquilo ali, você vai substituir o x por 1 mais raiz de 5 sobre 2, certo? Vamos fazer essa conta direto, né? Fica 13... 1 mais raiz de 5 sobre 2. 13 meios, né? 13 mais 16. 29. Mais 13 raiz de 5. Sobre 2. Bom, e eu coloquei o 7 para ser justo, porque 7 é um dos números mais difíceis, mais chatos de fazer, porque é uma potência de 2 menos 1. Se é um número tipo 10, 10 é até um pouco mais rápido do que 7, porque o 10 você vai até o 8 e depois multiplica por x ao quadrado, né? Vai mais rápido. Mas mesmo no 7, fazer a conta desse jeito é mais rápido do que, bom, praticamente qualquer outro jeito. Definitivamente é mais agradável do que ficar o tempo todo fazendo conta com raiz de 5 para cá, raiz de 5 para lá, toda hora, certo? E esse é o conceito principal aqui. Então, que é, em vez de fazer a conta com o número, a gente faz a conta com o polinômio do qual ele é raiz. Ok? Tá, essa é a ideia. E essa ideia é super poderosa na prática. Tá? Agora, claro, para resolver aquele problema inicial, certo? Então, voltando, fim do interlúdio. Bom, o enunciado já me deu alguma coisa envolvendo u elevado a 2013 e u elevado a 2012, certo? E eu quero alguma coisa envolvendo u elevado a 2014, certo? E v elevado a 2014. Qual é a relação entre u elevado a 2014 e u elevado a 2013 ou u elevado a 2012? Isso aqui é u vezes u elevado a 2013, ou, o que eu prefiro, né, é u ao quadrado vezes u elevado a 2012. O que é essa relação? É uma relação que nos dá a esperança de resolver o problema mais rápido. Porque o u ao quadrado eu consigo substituir por uma expressão de grau menor, certo? U ao quadrado está em função apenas de u, ok? Isso aqui tem grau 2014, certo? Quando eu diminuo o grau desse u ao quadrado, ele vai ter grau 2013, certo? E é claro que vai aparecer exatamente o que foi dado no enunciado. Vai aparecer o u elevado a 2013 e vai aparecer o u elevado a 2012. Ou seja, u elevado a 2014 é
2U mais 7 vezes U elevado a 2012. Acompanharam? E, portanto, U elevado a 2014 é 2 vezes U elevado a 2013 mais 7 vezes U elevado a 2012. Então, isso aqui, na verdade, a gente está fazendo o contrário do que eu sugeri no início. Eu sugeri, partindo de U ao quadrado igual a 2U mais 7, nós podemos chegar em qualquer potência, certo? Agora eu estou olhando o processo inverso. Para eu chegar na potência 2014, certo? Seria legal eu primeiro passar por 2013 e 2012, mas 2013 e 2012 são dados no enunciado. Tá? Ok. Mas esse é o U. O que acontece com o V? Exatamente a mesma coisa, certo? Então, analogamente, V elevado a 2014 vai ser a mesma coisa que 2V elevado a 2013 mais 7V elevado a 2012. Certo? E como é que a gente termina? Soma, né? Soma. Somando, U elevado a 2014 mais V elevado a 2014 é igual a... Tá vendo que tem 2 aqui e 2 aqui? Tá? Então, 2... Posso colocar direto? Posso, não posso? 2 em evidência, U elevado a 2013 mais V elevado a 2013. Isso é o que o enunciado chamou de B. E o outro é 7, né? Vezes o que o enunciado chamou de A. Tá? E, enfim. Vou botar um quadradinho para indicar que acabou. E aí acabou. É 2B mais 7A. Tem alguma opção que dá essa resposta aí. Tá? Se você quiser, você pode pesquisar uma coisa chamada fórmula de Newton. Que tem alguns livros mais antigos de álgebra para o ensino médio, etc. E tem algumas referências mais avançadas de ensino médio trazem a chamada fórmula de Newton. Tem a ver com recorrência também, que foi um tema que a gente tratou em janeiro aqui no PapMan, por exemplo. De fato, se você conhecia alguma coisa parecida com a fórmula de Newton, ou se você conhecia essa chamada fórmula de Newton, isso aqui é uma aplicação direta da fórmula de Newton. Mas o que eu queria te mostrar é que você não precisa saber a fórmula de Newton. Basicamente, tem uma ideia aqui que resolve esse problema e muitos outros, que é a ideia de nem sempre você precisa resolver a equação. Tá? Nem sempre você precisa resolver a equação. Trabalhar com a equação já resolve muitos problemas. E qual é a principal ideia dessa substituição? É diminuir o grau. Tá? A ideia essencial aqui é diminuir o grau daquela expressão com a qual você está trabalhando. Tá? Ok. E aí, é claro que a parte mais importante do dia de hoje vai ser você pegar os exercícios que eu propus para você fazer na parte da tarde, certo? Eu coloquei alguns aí cuja intenção é você usar esse conceito. Mas eu trouxe alguns outros aqui para a gente olhar. Diga. Inclusive dá para aumentar o grau se quiser. É verdade. É verdade.
Verdade. O que o Rafael está dizendo é, você também pode usar a mesma ideia para aumentar o grau se você quiser. Né? Sem dúvida, porque é você olhar essa igualdade de outra forma. Né? Você está se referindo a colocar o 7 para lá, talvez? Isso. Isolar o U, né? A 2013 é U elevado a 2012 vezes U, que vira 2014. Certo. Legal, legal. E essencialmente o que o Rafael está dizendo é, você pode usar essa mesma ideia de trabalhar com a equação, certo? Substituir a equação em outras relações, né, para resolver o mesmo problema de outras formas. Tá. Tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Acho que eu vou começar por essa aqui. Não, o motivo principal de eu querer começar por essa aqui é o seguinte. Eu cheguei cedo hoje aqui e eu trouxe comigo um pacote que a gente costuma receber lá na Olimpíada Internacional, que os outros líderes dos outros países, ou vários líderes de vários países, não todos, eles costumam presentear a gente com uns livretos que têm os problemas das Olimpíadas locais de cada país. Né? E aí eu cheguei cedo hoje aqui e estava folheando. E eu sabia que eu ia dar essa aula para vocês, e eu falei, eu aposto que aqui nesses livrinhos eu vou achar alguma coisa que está relacionada com isso que eu vou contar para o pessoal. E aí eu achei, achei mais de um, mas eu achei curioso que eu achei num livreto da Irlanda o seguinte problema. Tá vendo esse aí que caiu num concurso da AFA, num vestibular da AFA aí, em algum momento? Nesse livreto da Irlanda, que é um livreto de 2015, muito recente, aparecia o seguinte. Raiz de 2 mais raiz de 3 elevado a R mais raiz de 2 menos raiz de 3 elevado a R igual a 14. E aí, esse problema da Irlanda, ele falava assim, sabendo que R é um número racional, encontre todos os valores de R racionais que cumprem essa condição aqui, que resolvem essa equação aqui. Eu achei curioso, porque eu já tinha selecionado esse problema para vocês, e ele apareceu de novo. Né? Não sei se eu faço esse, se eu faço aquele ou se eu faço os dois. Fazer os dois, né? Fazer os dois com uma conta só. Tá, o que te chama a atenção quando você olha esse problema? Ok, tem um pessoal que está falando, tem um radical duplo e tal. O Morgado gostava muito daquela fórmula do radical duplo. E ela vai funcionar aí, né? Vai, porque é 4. Se você multiplica aquilo por 2, dá 4 mais 2 raiz de 3, então é um produto notável, realmente. Eu vou confessar que eu nunca fui um grande fã dessa fórmula de radical duplo, não, porque eu sempre achei que, enfim, quando você precisar, dá para deduzir, ou dá para fazer essencialmente a mesma coisa, sem precisar decorar a fórmula. Então, eu não vou recorrer a essa fórmula, não. Mas para quem conhece, é uma boa ideia, sim. É uma boa ideia, sim. Agora, a primeira coisa que chama atenção, ou que deveria chamar atenção, é o que a gente pode chamar de números conjugados. Essa palavra conjugada
é comum a gente aprender quando estuda números complexos, né? Mas é um conceito mais geral do que números complexos. A ideia é simplesmente essa. Você tem esse número aqui que é 2 mais raiz de 3, e tem um outro número que a gente pode perfeitamente chamar de conjugado, porque você simplesmente troca o sinal da raiz quadrada. Tá, neste momento eu estou ignorando essa raizona que está por fora, tá? Eu estou olhando só para o que está aqui dentro. O 2 mais raiz de 3 e o 2 menos raiz de 3. Por que esses dois números... Por que a gente tem até um nome para o relacionamento entre esses dois números, certo? Por que esses dois números estão relacionados? Ora, porque se você lembrar... Vou fazer no rascunho aqui. Se você lembrar daquela fórmula para resolver a equação do segundo grau, inadequadamente chamada de Bhaskara, por alguns livros, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, essa é a fórmula para resolver a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, né? É possível imaginar que esses dois números, 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3, tenham surgido dessa fórmula, certo? Porque aparece um mais ou menos na frente de uma raiz quadrada. Tá? O que acontece? Algumas equações do segundo grau, o delta é um quadrado perfeito, aí essa raiz quadrada some e essa relação se perde. Mas quando a raiz quadrada fica preservada, que é no caso de um número que não tem raiz quadrada exata, certo? E a gente não sabe representar ele de um jeito melhor do que esse, fica preservada essa relação, né, de que para uma raiz você pega o mais, para outra raiz você pega o menos, de resto é tudo igual. Tá? Então, de fato, o 2 mais raiz de 3 e o 2 menos raiz de 3, eles podem ter vindo da fórmula, ou eles podem ter vindo da resolução de uma equação do segundo grau com coeficientes inteiros. Esse aqui é o ponto importante, porque qualquer coisa pode ser solução de uma equação do segundo grau de coeficientes reais, né? Mas se os coeficientes são inteiros, nem tudo pode ser raiz desse tipo de equação, e o 2 mais raiz de 3 e o 2 menos raiz de 3 são raízes de uma mesma equação que tem coeficientes inteiros. Bom, quando você tem dois números que são raízes de uma mesma equação do segundo grau, muitas vezes é melhor trabalhar com a equação do que com os números. Certo? Depois você vai perceber que a gente nem precisaria, para resolver o problema, a gente nem precisaria de tudo isso que eu estou falando. Mas eu não estou só resolvendo o problema, tá? Eu estou te dando ideias que você pode aplicar em outros problemas. Então aqui, 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3 são raízes de uma mesma equação do segundo grau. Qual? Se você tem já os dois números, é muito fácil montar a equação do segundo grau da qual eles são raízes. Basta usar o quê? A soma e o produto das raízes, certo? Como é que é isso? Me lembra aí, como é que é isso? A soma é menos b sobre a. E o produto é c sobre a. E o a, eu sempre posso escolher como sendo igual a 1, ok? Então, eu posso escolher o a igual a 1 e já colocar um x ao quadrado aqui, certo? Então, a equação do segundo grau vai ser x ao quadrado menos a soma das raízes. Qual a soma das raízes? 4. 4x mais o produto das raízes. Faz o produto dessas raízes. Dá 1, né? Porque esse produto é 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado.
Então vai dar 4 menos 3, 1. Certo? Tá? Ok. Como é que eu saber que esses números são raízes dessa equação vai ajudar a resolver aquele problema? Sou eu? Sou eu? Deu desligar. Liguei. Sei lá. Bom, continuou. Então, de novo, o que saber que esses números são equações, são raízes de uma equação do segundo grau vai ajudar para esse problema em particular? Poderia usar a equação em vez do número, né? Podia tentar substituir o x ao quadrado por 4x menos 1 e ver o que acontece lá. Até vale a tentativa. Não consigo ver que ajude muito. Resposta. O que realmente ajuda aqui é o seguinte. Chamo o 2 mais raiz de 3 de alfa e o 2 menos raiz de 3 de beta. Certo? Ser raiz daquela equação do segundo grau significa que alfa mais beta A gente já usou para montar a equação, né? E alfa vezes beta é igual a 1. Certo? Na minha opinião, o fato de você pensar na equação do segundo grau neste problema poderia te ajudar nesse sentido, porque você pensa na equação do segundo grau, você pensa na soma e produto. Certo? A soma ser igual a 4, não sei se ajuda nesse problema. Mas o produto ser igual a 1 ajuda muito, né? Então a gente nem precisa da equação do segundo grau inteira. Na verdade, o que a gente precisa, ou o que realmente é útil aqui, é a observação de que alfa vezes beta é igual a 1. Até porque no nosso problema a gente não tem alfa e beta, né? É raiz quadrada de alfa elevado a r e raiz quadrada de beta elevado a r, certo? Agora, no momento em que alfa vezes beta é igual a 1, o que acontece com a raiz quadrada de alfa elevado a r vezes a raiz quadrada de beta também elevado a r? Isso vai dar a raiz quadrada de alfa beta elevado a r, né? E isso também vai dar 1. Ok? E como é que isso ajuda a resolver aquele problema inicial? Só multiplicar por? É só multiplicar por raiz. Ótimo, Sim. Ok. Eu vou acabar fazendo a mesma coisa. A minha ideia é que é a mesma coisa que vocês falaram aí. O que acontece se eu chamar a raiz quadrada de alfa elevado a r? Muda de variável, né? Chame isso aqui de y. Certo? Quem vai ser a raiz de beta elevada a r? O produto não é 1? Se um deles eu chamei de y, o outro é o inverso. O inverso de y. Então, essa mudança de variável, nos leva à equação y mais 1 sobre y igual a 14. Tá. A gente escreveu um monte de coisa, né? E eu estou jogando um monte de ideia para você que
eu espero que você consiga utilizar para resolver outros problemas. Mas agora é um bom momento da gente resumir, certo? Em resumo, essa equação de aspecto ameaçador, né? Quase assustador, certo? A gente consegue enxergá-la de um jeito mais simples. Como? Isso é um número mais o seu inverso, dando 14. Tá? Esse era o grande mistério que estava escondido aqui nessa expressão estranha. Certo? É um número mais o seu inverso igual a 14. Mas, pô, Luciano, eu podia ter descoberto que era um número e seu inverso sem precisar pensar em equação do segundo grau. Concordo com você. Você pensou? Mas podia. Podia. Tá? Mas no final das contas, é isso que vai resolver o problema. É você perceber que você está lidando com um número e o seu inverso. E aí você consegue transformar isso numa equação só. Tá? E aí essa equação, a gente pode escrever assim, né? y² menos 14y mais 1 igual a 0. Tá? E aí, como é que fica a aplicação daquela fórmula lá? É que eu já dividi por 2. Deveria fazer isso? Eu sei que está certo. É que eu estou pensando se eu deveria... Espera aí. Desculpem. Não, eu preciso ser honesto com vocês. Eu decorei esse negócio. Não, eu decorei isso aqui, ó. E acaba sendo muito útil na prática. É assim, sempre que o B é par, dá para simplificar aquela fórmula. Tá? Então, o B é par, você chama ele de 2B', certo? Como é que vai ficar aquela fórmula? Ela vai ficar assim. Aqui é menos B', é menos 2B', certo? Aqui vai ficar 4B' ao quadrado, entendeu? Aí esse 4 com esse 4 você põe em evidência, fica um 2 aqui. Que com aquele outro 2 do B', corta com esse de baixo. Foi muito rápido? Então agora deixa eu escrever o que fica. Porque é isso que eu decorei. Por isso que eu tenho que ser honesto com vocês, eu não fiz a conta. Eu já decorei isso aqui. Há muitos anos eu já decorei isso aqui. Porque quando B é par, vale a pena decorar isso aqui. Vai mais rápido. Então a fórmula para o B par é assim. É menos B', mais ou menos, raiz quadrada de B' ao quadrado menos AC, tudo isso sobre A. Se você substituir, você vai ver que dá isso. Aí foi isso que eu usei aqui, tá vendo? Então, o B' aqui é 7, tá? Então agora eu posso realmente explicar como eu fiz a conta. O B' aqui é 7. É menos 7. Então ficou menos B', mais ou menos, raiz quadrada de B' ao quadrado, 49. Menos AC, que é 1. 49 menos 1, 48. Viu? Dividido por A, que é 1. Ajuda, vai mais rápido. Tá. Então isso é 7 mais ou menos... É 4, né? 4 raiz de 3. Certo?
7 mais ou menos 4 raiz de 3. Ok. Tá, é mais ou menos, né? Resolvi olhar para o mais primeiro. Depois você vai perceber que a gente só precisa olhar para o mais, nem precisa olhar para o menos, mas por enquanto, vamos olhar para o mais primeiro. Agora, para terminar, eu preciso resolver isso aí, né? Aqui, aquela raiz quadrada de fora, eu já incorporei ao expoente, tá? Então ficou 2 mais raiz de 3 elevado a r sobre 2, tem que ser igual a 7 mais 4 raiz de 3, certo? Isso aqui é o que se costuma chamar de uma equação exponencial, concorda? Né? A incógnita está no expoente. Então, princípio, para resolver, você vai usar logaritmo, uma coisa desse tipo. Não. A ideia mais básica para tentar resolver uma equação exponencial é tentar que as duas potências tenham a mesma base, certo? Então, agora a nossa pergunta é, será que eu consigo passar o 7 mais 4 raiz de 3 para a base 2 mais raiz de 3? Ah, muito bem, né? E agora, de novo, será que aquele conceito do início, que toda a potência de uma raiz de uma equação do segundo grau vira uma coisa do primeiro grau em função dessa mesma raiz, ajuda você aqui? Pode ser que sim, pode ser que não, mas você entender que elevar uma expressão desse tipo, você elevar ao expoente que você quiser, inteiro, né? Inteiro. Você elevar expoentes inteiros, sempre vai dar uma expressão do primeiro grau, que no final das contas sempre vai ter uma raiz simples desse tipo, pode te ajudar pelo menos a procurar, certo? Pode te ajudar pelo menos a procurar, tá? E é isso, se você desconfia que 7 mais 4 raiz de 3 é uma potência exata de 2 mais raiz de 3, se você desconfia que pode ser, na minha opinião, o jeito mais simples de tentar é tentar. Ou seja, faz a continha. Tenta. Quanto é 2 mais raiz de 3 ao quadrado? Faz a conta. Quadrado do primeiro, 4. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4 raiz de 3. Mais 3. Isso é 7 mais 4 raiz de 3. Que sorte! Né? Tá, conclusão. 2 mais raiz de 3 elevado a r sobre 2 é igual a 2 mais raiz de 3 elevado a 2. Tá? E agora, se a gente quiser ser realmente preciso, nós vamos utilizar a injetividade da função exponencial, né? No fundo é o que a gente está usando aqui, certo? Que a base, né, é um número positivo, certo?
Então, a potência, né, ou o expoente que vai dar um certo resultado é único. Se pensar no gráfico da função exponencial, a função exponencial é crescente, certo? Então, se eu achei um expoente, ele é o único possível, certo? Então, R igual a 4 é a única solução, tá? Não acabou, certo? R igual a 4 é a única possível solução. Ainda tem que comprovar que isso realmente é uma solução, porque não basta que o... Ah, não, basta sim, porque o outro vai ser o inverso, né? Nesse caso basta sim. Né? Porque o outro vai ser o inverso. Sim. Acabou, a única solução possível é R igual a 4. E isso, de fato, vai ser solução, porque isso aqui, de fato, vai ser o inverso disso, certo? É sempre bom verificar, né? É sempre bom verificar, mas nesse caso a verificação é rápida. Porque quando eu coloco R igual a 4 aqui, R igual a 4 aqui, isso é o inverso disso, certo? E aí vai satisfazer essa equação, porque eu já tinha escolhido 7 mais 4 raiz de 3 para ser solução dessa equação. Peraí. Tá, ok. Não, tem um problema. Não falei que era bom verificar? Tá. Tudo que eu falei aqui tá certo, tá? Mas tinha um menos ainda, certo? Isso. Então, acho que aqui eu posso fazer assim, né? E agora... Pode botar no menos ali, né? É a mesma coisa. Mas... Aqui é mais. Não, ali no meio, botar no meio também. 4 mais 4 raiz de 3. Na segunda linha. Obrigado. Eu devia ter deixado... Quando eu botei o mais em vez do menos, eu pensei em deixar como exercício para você. E depois... Eu devia ter deixado como exercício. Tá. Bom. É isso aqui, ó. Por quê? Pois 2 menos raiz de 3 é igual a 2 mais raiz de 3 elevado a menos 1, certo? Foi daqui que a gente começou tudo, lembra? Um é o inverso do outro, tá? Então, um é o inverso do outro. Então, você, de fato, poderia colocar em vez do expoente ser... em vez do R ser 4, o R poderia ser menos 4. E aí, na prática, é como trocar esse sinal daqui de dentro também. Porque um é o inverso do outro. Tá, eu sei que eu não expliquei muito bem, mas você vai conseguir fazer isso como dever de casa, como eu devia ter deixado antes. Sim, são duas soluções, o 4 menos 4, justamente porque um é o inverso do outro. Tá? E você pode trocar um pelo outro, essa que é a ideia. Ok. Ah, tá, a questão da AFA é mais fácil, porque a questão da AFA, em vez do 14... Não, essa eu vou deixar como exercício mesmo. A questão da AFA você faz como exercício. Em vez do 14 é o 4, fica mais fácil. Tá.
Eu acho que essa ideia já... Enfim, eu prefiro que você pratique agora essa ideia. Talvez seja legal eu mostrar outras ideias. Tá. Deixa eu começar por essa daqui. Não, vou fazer mais devagar. Resolve essa equação do segundo grau aqui para mim, rapidinho. Quais são as raízes? 2 e 3. Por quê? O jeito mais rápido de resolver equações do segundo grau, que tem raízes bonitinhas, né? É usar soma e produto, certo? Quando você olha uma equação desse tipo, x² menos 5x mais 6 igual a 0, é muito rápido saber a soma e o produto das raízes, certo? Soma das raízes, 5. Produto, 6. Então as raízes são 2 e 3, é rapidinho de cabeça. Ok? Todo mundo faz isso assim, não faz? Tá. Então, exemplo 1. Agora, imagine que você tem essa equação aqui. 6x² menos 5x mais 1 igual a 0. E agora? A soma é 5/6, o produto é 1/6. Você multiplica, como é que é? Tá. Não, acho que não. Eu achei que você estava falando a mesma coisa que eu queria falar, mas... Isso. São os inversos. Exatamente. Tá. Mas não é com o 6 que você faz isso, é com o x, né? Então, o jeito mais prático de resolver esse tipo de equação é você transformar essa na anterior. Como é que você transforma essa na anterior? Pega o A e multiplica por C. Isso, troca. Isso, exatamente. Na verdade é o seguinte, o truque é... foi isso que ele falou? Eu não entendi assim. O truque é, se você olhar os coeficientes da equação na ordem inversa, as raízes vão ser os inversos. Então, quando você inverte a ordem dos coeficientes, você inverte as raízes. Então, quando você encontrar uma equação desse tipo, você pode simplesmente fingir que é aquela e só inverter as raízes. Lá era 2 e 3, aqui vai ser 1/3 e 1/2. 1/2 e 1/3. Por que isso é verdade? Bom, do jeito de ver que isso é verdade, é dividir por x². Posso dividir por x²? Pode, a menos que não possa, né? Quando é que você não pode dividir? Você não pode dividir se for 0. Esse x é 0? Não é, porque 0 não é raiz, tá? Como 0 não é raiz, não tem problema nenhum dividir por x². Ao dividir por x², olha como é que fica. 6 menos 5 vezes 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado, que eu já vou escrever assim, certo? Igual a 0. Você concorda comigo que essa equação é a mesma equação de cima, trocando x por 1 sobre x? Certo? Então, é isso. A gente pode fazer, e isso é super útil na prática, né? Quando... A gente gosta quando A é 1, né?
Mas quando C é 1, a gente vai gostar do mesmo jeito. Tá? Porque é só inverter. Tá? Então, raízes 1/2 e 1/3. Tá? Tá bom. Essa é uma outra ideia. Três. Resolve essa equação aqui. Essa aqui você usa a fórmula? Essa aqui você usa soma e produto? Essa aqui é um produto notável, né? Então você faz assim, né? E aí x igual a 1, raiz dupla, certo? Tá. E essa daqui? Tá, essa aqui você pode usar aquela fórmula com o B par que eu acabei de te mostrar, etc. É um bom jeito. Ou... Tá? O que eu fiz aqui? Poxa, que pena que é menos 1. Se fosse mais 1, era a maior moleza porque era o produto notável, certo? Então, uma coisa que você pode fazer, e às vezes é mais rápido e mais prático, é completa o quadrado, põe o mais 1 que você queria, certo? Só que aí você subtrai 1 para não alterar. Então, esse mais 1 e esse menos 1 em laranja eu acrescentei, certo? E dá 0, então não acrescentei nada. E esse menos 1 é o que já tinha, tá? E aí daqui você completa normalmente. Você fica com x menos 1 ao quadrado, tá? Essa parte aqui. E essa parte aqui você soma 2, né? Aí fica igual a 2. E aí x menos 1 é mais ou menos raiz de 2. E, portanto, x é 1 mais ou menos raiz de 2. Tá? É claro, eu não tenho nada contra a fórmula, mas na minha experiência, tem vezes que você completar o quadrado vai até mais rápido do que fazer a fórmula. E completar o quadrado tem as suas vantagens. Tá? Completar o quadrado é às vezes melhor do que a fórmula mesmo. Eu acho que é um bom jeito da gente terminar por hoje. Apesar de que isso tem no livro e tem praticamente em qualquer lugar, acho que vale a pena a gente fazer mais uma vez. Tá? Bom, eu vou chamar de f de x para a gente realmente pensar como função do segundo grau. Um pouco mais do que equação do segundo grau, pensar na função do segundo grau. Tá? E vamos pegar ela genérica. Ax ao quadrado mais bx mais c. Certo? O que é completar o quadrado do jeito que a gente fez ali, nessa forma genérica? Tá? Bom, acompanha comigo. A minha preferência é começar com A em evidência.
Por quê? Para eu ficar com x ao quadrado aqui isolado, que é mais fácil de completar o quadrado. Aí eu vou ficar com b sobre a, x, mais c sobre a. Todo mundo comigo? Ok? Assim, há em evidência. Claro que eu estou supondo que é realmente do segundo grau isso aqui. Tá bom. Como é que eu completo esse quadrado aqui? Para completar o quadrado, eu preciso de um 2, não preciso aqui? Então, ponho 2. 2, b sobre 2a. Certo? Bom, tem o x ao quadrado. Tem 2 vezes b sobre 2a vezes x. O que está faltando para completar o quadrado? O quadrado do segundo, né? Quem é o segundo aqui? B sobre 2a, certo? Quem é o quadrado dele? B ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E eu vou subtrair a mesma expressão para manter a igualdade, certo? Tá ok? Agora continua. F de x é A. Tem um x mais b sobre 2a, o produto notável aqui. Tudo isso ao quadrado, certo? Isso aqui está incluindo todo esse pedaço. Certo? E aí o que sobra é aquilo ali. Por motivos que vão ficar claros em breve, eu prefiro colocar o sinal de menos aqui, não o sinal de mais. Depois você vai entender melhor por que eu fiz isso. Então eu prefiro ficar com menos aqui. Com menos aqui, eu vou colocar esses dois no mesmo denominador. O denominador vai ser, é claro, 4a ao quadrado, certo? Esse b ao quadrado já tinha esse denominador e já tinha o menos. Então ele fica apenas b ao quadrado, tá? O que ocorre com o c? Tem que colocar o menos porque ele era mais, certo? E o que falta no denominador dele para virar 4a ao quadrado é multiplicar por 4a, certo? Então multiplica em cima por 4a também. Agora você entendeu por que eu botei o menos lá fora, certo? Porque aí ficou b ao quadrado menos 4ac. Senão teria ficado 4ac menos b ao quadrado, que é um pouquinho diferente do que a gente já tem decorado, tá? Beleza. Sim. Agora vamos separar. A vezes isso. X mais b sobre 2a ao quadrado. Menos. Esse numerador aqui a gente costuma chamar de delta, certo? Então deixa delta. Tá? E quando eu multiplicar esse a por aqui, como tem um a ao quadrado embaixo, simplifica e fica 4a. Tá? Então, essa conta de completar o quadrado, ela resume em uma única expressão um monte de coisa que a gente costuma decorar, certo? Por isso que na prática, quando você está lidando com uma expressão do segundo grau, muitas vezes vale a pena completar o quadrado e depois olhar. Né? O que você está vendo aqui nessa expressão? Está vendo que falta o quadrado, né? Mas o que mais? O que mais você está vendo? Está vendo as coordenadas do vértice da parábola, né? O ponto, o extremo da função, certo? Você está vendo que se o a é positivo, certo? Se o a é positivo, essa expressão, como é o quadrado de um número real, né?
ela é sempre maior ou igual a zero, então a soma vai ser sempre maior ou igual a menos delta sobre 4A. Então, está vendo que se o A é positivo, menos delta sobre 4A é um valor mínimo dessa função? Porque esse pedaço é sempre maior ou igual a zero. E vice-versa. Né? Se o A é negativo, vai ser um valor máximo da função. Tá? E talvez não seja tão direto assim, mas as raízes também estão aqui, certo? As raízes também estão aqui. Porque se você igualar isso a zero, iguala a zero, certo? Soma delta sobre 4A, tira a raiz quadrada. Não, primeiro você divide por esse A, para a raiz quadrada ficar exata. Enfim, você faz a conta, saem as raízes também. Tá? Então, as fórmulas muitas das fórmulas que a gente decora, etc., são uma consequência direta de completar o quadrado. E na prática, quando a gente está realmente resolvendo uma equação ou trabalhando com uma equação, né, às vezes o mais prático é simplesmente completar o quadrado direto, sem sequer pensar nas fórmulas. Tá? Então, está aí a última ideia de hoje. Né? Ok, pessoal, na quinta-feira tem mais. Obrigado. Terminei até na hora hoje.